Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa segunda-feira, com o mercado da bola agitadíssimo. A gente vai começar o corte com o Gazeta Esportiva, falando muito sobre o departamento médico, sobre o exame que o Vitor Roque fez e também da recuperação do Andréas Pereira. Vamos falar muito sobre isso, mas para fechar o vídeo, a gente vai falar sobre, sim, mercado da bola. O Facincani vai trazer informação privilegiada sobre o Nino. Segundo o Facincani, só falta assinar. Essa contratação tá muito bem encaminhada, então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora para esse vídeo, rapaziada. Tá a hora de falar de Palmeiras agora, porque a gente prometeu informação, também temos que dar informação pro torcedor do Verdão, e chegou a hora de chamar o repórter Marcelo Bazede, que está lá na Academia de Futebol, para chegar com as notícias do Departamento Médico do Palmeiras. Ô Marcelo, boa noite para você, primeira aparição sua aqui. Eu quero saber, o que deu nos resultados do exame do Vitor Roque? Vamos lá, boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Palmeiras, uma notícia para deixar a torcida um pouco mais aliviada, isso porque o Vitor Roque deixou a partida contra o Mirassol no último sábado se queixando de dores no joelho, passou a preocupar. Passou por exames de imagem também, mas não foi diagnosticado qualquer tipo de lesão no atacante. Ainda assim, Vitor Roque será preservado na partida de amanhã contra o Novo Horizontino, fora de casa. Vitor Roque não joga, mas a tendência é que ele esteja 100% fisicamente para enfrentar o São Paulo sábado na Arena Barueri, segundo clássico da temporada. Então, por hora, Vitor Roque não é uma preocupação para o técnico Abel Ferreira. Por falar em lesões, em lesionados, 4 jogadores estão em reta final, de recuperação de lesão. Felipe Anderson, Andréas Pereira, Lucas Evangelista e Figueiredo. Eles participaram de um trabalho com bola em campo reduzido hoje. E Andréas Pereira vem impressionando pela velocidade da recuperação de sua lesão. Ele que machucou a clavícula, no clássico contra o Santos, já vem trabalhando com bola. Então não é um absurdo se alguns desses lesionados pintarem como novidade no clássico de sábado contra o São Paulo. Daqui a pouco eu tô de volta para trazer informações de mercado do Palmeiras, que tá forte aí em busca de contratações. Devolvo para vocês aí no estúdio. Até já. Até já, o Alex Miller gosta dessa palavra, reforços, contratações, mas antes vamos falar de departamento médico. Eu gosto porque é sonho, né? Vamos falar de departamento médico. Boa notícia, vai. Um motivo a menos pro Abel. O Abel tá chato, hein? Ó, eu sou fãzaço do Abel. Que técnico espetacular. Mas, Abel, você tá muito carente. Não fala mal do Abel. Se autoafirmando o tempo inteiro. Agora, ainda bem que os caras não estão com lesão séria, né? Porque você perde o Vitor Roque, você perde o Andréas, você já perdeu o Paulinho, sei lá até quando que esse cara vai ficar machucado. Ele tá com problema sério no osso da canela, pra ser bem popular. Um motivo a menos pro Abel chiar. Eu tô mais aliviado em relação ao Paulinho, porque ele tá tanto tempo machucado e se recuperando que é difícil pro jogador. Mas a cada semana eu vejo o Paulinho postando em baladas, em festas, então eu tô mais tranquilo porque pelo menos ele tá feliz, né? Ele tá se sentindo bem nesse momento de recuperação. Ele é festeiro realmente, mas a pessoa precisa às vezes se distrair porque é muito exercício, muita recuperação. Então ele, precisa um pouco espairecer a cabeça para não ficar ali só naquela coisa de treinar, se recuperar, para jogar. Então, que bom. E assim, Vitor Roque não se machucou, também que bom, vai ser poupado, preservado, mas em breve vai voltar, possivelmente para a estreia do Campeonato Brasileiro daqui a uma semana, praticamente, 8 dias, o Andréas Pereira está voltando, também ótima notícia, não teve que fazer cirurgia no ombro porque foi um susto. E agora é pensar também nas possibilidades de reforços, porque eu falei já aqui há quanto tempo, Marina? Umas 2 semanas que a gente estava falando, o Arias vem, o Almada vem. Eu até brinquei aqui que o Silvio Santos fazia, Eu só acredito! Aí todo mundo, vendo! As colegas de trabalho respondem. Então, eu só vou acreditar A gente já vai falar daqui a pouquinho que tem novidade. Eu só vou acreditar quando o site do Palmeiras publicar. Agora, chegou. Aí eu acredito. Seria até muito azar o Palmeiras perder os principais reforços. O Paulinho, aconteceu o que aconteceu com ele. Fazer o quê?
Ele já veio, né, meio lesionado para se tratar aqui. Meio Ok. não, inteiro. O Palmeiras já sabia. Agora, você machuca o Vitor Roque, você machuca o Andréas Pereira, que são os outros 2 grandes reforços recentes do Palmeiras, pô. Aí seria muito azar também, né? É. Ô Alex, Oi. essa história do Paulinho, quer falar mais alguma coisa? Do Paulinho? É, que você tá um Não. pouco... Como Assim, é que é? é, Tá Você tá levando na ironia, mas Não, ele não. tem um problema seríssimo ósseo. Então, mas eu Ócio. não tô levando na ironia. Eu tô falando que eu confesso que, por mais que ele ou qualquer um lá do departamento médico do Palmeiras fale que não tem problema, mas eu acho que não combina com a situação do jogador que precisa mostrar que veio, ficar toda hora em festa, cara. Eu acho que ele pode até ir, mas não ficar mostrando, então. Sim. Acho que a imagem do jogador, do profissional, é importante ser preservada, principalmente no momento em que há mais de um ano ele não consegue ter uma sequência de jogos, porque ele tá o quê? Se recuperando de uma cirurgia rara. Já falaram que é rara essa contusão e grave. E ele vai, não se sabe quando ele vai jogar ainda, não tem Sim, previsão. não tem previsão. Pode ser abril, pode ser no meio do ano. Não tá voltando. É que vivemos a época da ostentação, né? Tudo se posta, né, Silvestre? Então, o Neymar faz isso toda hora e é criticado por isso também, né? Ok. Vamos continuar falando do Verdão aqui, porque após a vitória contra o Mirassol, o técnico Abel Ferreira fez um pedido para a Federação Paulista de Futebol. Vamos ver. Se posso fazer um pedido, é se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer. E olha só, no Mesa Redonda, o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, estava aqui e respondeu ali ao pedido do Abel. Vamos ver. Eu vou pedir para o Mal, departamento de competições, conversar com os clubes, mas eu acho que faz sentido sim. Total. Começo de temporada, você tem uma substituição a mais, você pode usar mais criteriosamente o seu elenco. Eu acho que por unanimidade, estipular um prazo para isso começar a valer, eu não acho impossível não. Olha aí, então, a nossa produção, portanto, depois disso, entrou em contato com os vários clubes que disputam o Paulistão para saber se eles, por acaso, concordam com o aumento das substituições, que é o pedido do Abel, mas eles ainda estão ali estudando esse caso e preferiram não se posicionar até uma procura oficial da federação. Mas que legal a gente ter um pedido e aqui no Mesa Redonda, né, Silver, já ter essa resposta e uma possibilidade de mudança de regulamento. Que deveria ter sido feito já desde o começo da competição, né? Mas é uma ideia muito válida do Abel e eu me surpreendi com a resposta do presidente da federação, imaginando que ele falaria simplesmente que agora que o campeonato já começou não tem mais jeito. Mas de repente ele responde, olha, eu sou favorável, se houver unanimidade, beleza. Agora eu não sei se... E ele ainda falou, o Abel infelizmente não participou do conselho técnico, estava de férias, foi em Portugal, foi por esse motivo. Isso, exato. Mas o Palmeiras mandou um representante lá. Mas o futebol está se transformando essa ideia tanto. não tinha surgido ainda, entendeu? Essa ideia não tinha Foi muito legal ter surgido aqui no nosso querido Mesa Redonda. Agora o futebol está se... Eu não sou contra, muito pelo contrário, mas assim, daqui a pouco pode ter 7, 8 alterações, mas pelo pode menos entrar, esse bater início, falta, né? sair. Esse início de competição, parada de temporada. técnica quando chove, está frio. Mas tem que ver se a federação vai fazer isso mesmo, né? Sim. De consultar os 16 clubes e buscar essa unanimidade, não sei. Exato. Mas foi uma sementinha plantada pelo Abel que a gente conseguiu aqui também, continuar regando, quem sabe não E obrigado não aos teremos. companheiros de profissão que deram crédito à TV Gazeta por ter acontecido isso aqui no nosso Mesa Redonda. Exato. Por que o Palmeiras faz plantão por Nino e Arias? Vamos explicar para vocês o que está acontecendo. Desde a semana retrasada, tá? Em que o Palmeiras conversa com esses dois lados, tá? Tanto do Nino como do John Arias. Foram dois jogadores que se dispuseram a voltar para o futebol brasileiro. Tanto é que o Nino, desde o final do ano passado, já tenta essa volta. Expliquei aqui a situação do Nino, rapidamente falo aqui para vocês. O Fluminense abordou o jogador nas férias, que deu o ok pro Fluminense. E aí o Fluminense pediu pro Nino entrar em contato com o Zenit para pedir a liberação e o Zenit falou, não, ninguém tá avisando nada, pode voltar para cá, não tem, tá louco? Como assim? Você vem, você sai... É normal, os caras passam férias, os caras não querem voltar. Então, você tá louco? Você vê o Brasil, quer ficar aí? Não, você esqueceu que você tem contrato até dia 2029? Vem pra cá. E o Palmeiras fez o caminho inverso, ele foi perguntar no Zenit, olha,
pô, o Nino disponível. Ela falou, olha, ninguém como diria o Vicente Matheus, né? Ninguém é invendável. Nem emprestável. Nem emprestável, né? Não, o cara tem preço, mas ó, é o seguinte, eu vendo, mas é por tanto. Tá, vou ver, vou compor aqui, vou ver o que eu faço, puta, muito caro, tal, enfim. Aí. Então, o Zenit, ele gostou mais da abordagem do Palmeiras, que foi, obviamente, menos incisiva do que a do Fluminense, que já vai no jogador, porque às vezes quando você vai no jogador e o jogador pede a liberação, o clube meio que afrouxa. O famoso fez a cabeça, né, do cara. Perfeito, e não é o caso. Então, essa história ela mudou de configuração por isso. O Nino estava no Brasil, em dezembro, fechado com o Fluminense. Mas não o Fluminense fechado com o Zenit. Entre os dois. Tanto é que a informação ela foi confirmada até pela diretoria do Fluminense. Conversamos, temos um acordo, vamos ver. Papai, ele quer voltar. Então, enfim, já tava acertado. E o Palmeiras foi por outro lado. Até que o Palmeiras começou a entender que o Zenit estava inflexível ao Fluminense. E o staff do Nino entendeu que, ó, acho que essa volta pra casa vai ter de ser retardada, adiada por um outro momento, porque os caras não querem, os caras ficaram bravos com a postura do Fluminense. E aí o Palmeiras começou, porque o Abel te quer, o Abel gosta de você. Só que o Palmeiras começou esse namorico com o Nino desde novembro. Aliás, na minha estreia aqui no Link Sport Clube. Se não me falha a memória, 18 ou 17 de novembro. Podem puxar as lives aqui que vocês vão achar. 18 ou 17 de novembro. Em primeira mão, Em primeira mão, que surgiu essa informação aqui, tá? No Link Sport Clube. Vocês estão vendo aí um monte de gente, tal. Aqui que começou. Eu não sou um cara que, e nem a Vicky, nem o Tortorelli aqui, a gente não tem nenhuma presunção de ser menos importante, bomba, furo. Mas quando chamamos até a voz da consciência, chamamos eles de maluco. Falou, Nino, você tá maluco? Ele pode falar aí. Pode falar, entendeu? Então assim, por isso que eu tô falando que, meus amigos, quando nós temos aqui informação, mesmo que uma vez ou outra, mas no pouco, porque não é todo dia que tem informação de Palmeiras. Quem fica cravando todo dia informação de Palmeiras e, o fulano, 25 jogadores por dia, não existe. O Palmeiras não trabalha assim. Mas no pouco que tem é quando a gente apura e checa sempre com responsabilidade aqui, tá? Então isso surgiu aqui em novembro. Então esse namorico começou lá atrás. Só que o Nino deu a preferência ao Fluminense. Até por toda a história que ele tem no clube. E tá tudo certo. Só que como começou a travar a história, e travou de fato, do Zenit para o Fluminense, e o Zenit tinha interesse, olha a base do Palmeiras com mais carinho, e não sei o quê, o Palmeiras sempre teve um traquejinho lá com o Zenit que nunca dava muito certo, a história começou a mudar de figura. E o Palmeiras precisando de zagueiro, o Abel forçando, eu quero o Nino, falou, não vai dar pra você jogar lá, então vem pra cá, velho. Porque o Nino tem uma questão particular de ele voltar ao Brasil. Ele tem uma questão familiar que ele precisa estar no Brasil. Sim. Não é que, olha, é frescura da minha parte. Não, ele tem uma questão particular importante que ele precisa estar no Brasil. E por isso que o Nino entrou em contato com o Zenit recentemente para pedir essa liberação de, cara, eu preciso voltar agora. Não me adaptei, não tá dando mais, minha família não quer mais ficar aqui. O Zenit falou, tá bom, então traz uma proposta aí que a gente vai conversar. E foi o que aconteceu. Houve a aproximação do Palmeiras com o jogador, só que o Palmeiras não estava fechando com os valores, porque o Zenit é irredutível. 12-12, não tem 11,5, 12-12. E, em paralelo, surgiu a história do Zenit com o John, que não tinha nada a ver, entre aspas, com o Palmeiras. Era John, Zenit e Bragantino. Até que na hora de coincidiu, né? Ratificar a negociação, é o que eu brinco lá, leia a última linha. Quando olha na última linha, o Palmeiras tem direito a 20%. Bingo. Foi onde o Palmeiras foi avisado, estamos vendendo o John, os 20%, quem vai depositar, falou assim, pera um pouquinho, quem que vai depositar? Vai ser o Bragantino ou vai ser o Zenit? O Zenit, então pode deixar que eu converso. Aí o Palmeiras foi com a carta na manga. Falou, tem 20% do John. Vamos abater essa história? Que é quase uns 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de reais. 4 milhões. De euros, né? E aí 20 Sim. e poucos milhões de reais. Isso. Não, mais. Isso, 20 milhões de reais, isso. 4 milhões de euros. E o Zenit queria 12
no Nino. Então, de 12, você já cai para 8. Quando o Palmeiras fez uma abordagem no final do ano passado, em dezembro, e ele esbarrou nessa história do Fluminense e tal, era uma abordagem de cerca de 6,5, 7 milhões. A gente falou, não dá, não tem como, eu quero 12 no jogador. Era um pouquinho a mais do que o Zenit tinha pago para tirá-lo do Fluminense. Só que agora a conta parece que fechou um pouco melhor. E aí, quais foram as outras cartas na manga, meus amigos? As outras cartas na manga. Sexta-feira a venda do Facundo, Palmeiras tomando um toco, mas melhor você tomar um toco do que você não vender. Sim. Que foi a ida do Facundo para o Austin, por 8 milhões e meio de dólares na mão do Palmeiras, de 10 no total, 1,5 vai ficar com o Orlando City, o Palmeiras conseguiu deixar 15%. E esse potencial, o Palmeiras vai utilizar em duas frentes. Em base para o Nino, se precisar, e em base para tentar destravar a história do John Arias. Então, o Palmeiras, a princípio com o Nino, tá nessa dependência agora. É o Zenit buscar essa liberação de imediato, o Zenit tá tentando segurar um pouquinho, porque ainda quer ver se vai precisar de mais um defensor na equipe. O Zenit contratou o zagueiro da seleção russa, capitão, que era do CSKA, Zaev, ele foi contratado para a posição, e o Zenit entende que talvez possa buscar mais um jogador. Então tá nessa dependência aí do Zenit liberar agora ou tentar ver o acordo depois, mas eu acredito, meu feeling, que vão acabar desenrolando. E a grana, sem contar a grana do Gerson, né, que ele já tem, né? Não. Fizeram uma bolada lá. Dinheiro não... O Zenit é dono da Gazprom, aliás, a Gazprom, que é a dona do Zenit, que é simplesmente praticamente dona da Europa. É a maior... vou dizer petrolífera, né? É a maior empresa de gás do mundo. Então, só pra vocês terem uma ideia, se a Gazprom fechar a torneira do gás, a Europa morre de fome. É basicamente isso, e de frio, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão, claro, com o Gazeta Esportiva iniciando o vídeo, sobre retorno aí, talvez antecipado, do Andréas Pereira. E quando surgiu a lesão dele, falou-se aí por volta de 1 mês até 1 mês e meio. Mas a informação que saiu hoje aí, você acompanhou, e tá se recuperando muito bem, mais rápido do que o esperado. Então, logo, talvez aí no início do Brasileiro a gente já consiga contar com o Andréas Pereira. E aí, graças a Deus, o Tigrinho, nada sério, ali sentiu, mas foi mais para desencargo de consciência, achou melhor sair, não vou forçar, então já fez gelo e tal, mas nada sério, graças a Deus. E o Tigrinho, que também estava nos preocupando, graças a Deus a informação que não foi nada sério, ele achou melhor sair ali para não forçar, mas já fez gelo e tal, e tudo isso, essa atitude dele ali na saída, a gente ficou muito preocupado, mas a informação do Palmeiras é sim que não foi nada sério, vai ser poupado para esse próximo jogo, mas provavelmente estará no banco contra o São Paulo, não deve entrar de cara, deve ficar ali no banco e, se caso necessário for, vai entrar no Choque Rei. Agora, falando muito sobre a janela de contratações. Rapaziada, essa situação do Nino a gente vem trazendo para você e o Facincani confirma que tá aí 90% decidido, tá? E o Facincani traz aí também do feeling dele que vai dar tudo certo, vai dar match, como o pessoal diz agora, que, cara, tudo bem encaminhado. Ainda mais que o Zenit não quer mais negociar ele com o Fluminense. Agora, cara, eu sinceramente já teria desistido do Nino, cara. E pra quem acompanha o canal aqui, a gente já falou muito aí sobre o Barbosa, que é um ótimo zagueiro e tá aqui do lado, no Rio de Janeiro. Tem 1 ano só de contrato ainda com o Botafogo, seria muito mais fácil a negociação e pra mim é melhor. Mas o Palmeiras, meu irmão, ficou nessa aí, é o Nino. Enfim, tá nessa negociação. Mas a gente sabe que o Nino tinha preferência de ir para o Fluminense, cara. Então, você vai trazer o cara, mas, pô, o cara não queria vir. Sei lá, ele vai vir porque o
Zenit só topar negociar ele com o Palmeiras, ele vai vir, porque ele quer voltar pro Brasil, mas eu não acho que ele é esse jogador todo para pagar 12 milhões, tá? É um bom jogador, Só que, como a gente já falou aqui várias e várias vezes, o Barbosa tá em média 5,5 a 6 de euros. Aí você vai pagar 12 no Nino. Ah, o Fascicani falou, não, vai pagar 8. Vai pagar 12, cara. Os 4 milhões da venda do John ia pingar aqui, dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Só não vai chegar, sair de lá os 4 milhões para chegar nos cofres do Palmeiras e pro Palmeiras depois voltar para lá. Então, não tem essa. Pra mim, essa questão da negociação do John não tem nada a ver, cara. É o dinheiro que só não vai vir só não vai chegar aqui para depois voltar, se realmente concretizar. Mas, assim, é um ótimo zagueiro, chega para ser titular do Palmeiras, concretizando, né? Então a gente espera que tenha um final feliz logo essa novela, né? Porque tudo de contratação no Palmeiras vira novela. Então, assim, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que tem sido falado aí do nosso Palmeiras, principalmente sobre essa janela de contratação? Você acha que vale a pena todo esse esforço do Palmeiras para trazer o Nino? Você acha que tá valendo 12 milhões de euros para trazer esse jogador? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação, muita notícia para você do nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Para me ajudar mesmo é hypar o vídeo, rapaziada. Ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro fazendo pesquisa, procurando as informações para fazer um corte sobre tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você. E quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal e vai mostrando para mais palmeirenses, tá bom, rapaziada? Valeu, hoje é isso, mas se Deus quiser, amanhã tem mais. Valeu, rapaziada, um grande abraço.